A mais ou menos 225 milhões de quilômetros da Terra, um mundo silencioso nos aguarda. Um planeta onde tempestades de poeira podem engolir continentes inteiros, onde montanhas se erguem 3 vezes mais alto que o Everest e onde, há bilhões de anos, rios cortavam vales que hoje estão secos como ossos antigos. Mas será que o que restou foi mesmo apenas um deserto? Ou será que Marte guarda em seu solo as respostas para uma das perguntas mais antigas da humanidade? Estamos realmente sozinhos no universo? Por séculos, a luz avermelhada de Marte foi um farol no céu noturno, inspirando mitos, medos e sonhos. Astrônomos, escritores e cientistas o transformaram em cenário de guerras interplanetárias, lar de civilizações avançadas e refúgio de segredos cósmicos. Hoje, graças a telescópios e sondas, sabemos muito mais sobre ele. Mas quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. Algumas fascinantes, outras perturbadoras. Este é o capítulo 1 da nossa saga em Marte, uma série especial em 4 partes, onde vamos atravessar os limites entre ciência e mistério, explorando não apenas o planeta real, mas também o planeta que vive na imaginação humana. Este primeiro capítulo é a porta de entrada. E quando você cruzar por ela, não vai mais olhar para Marte da mesma maneira. Prepare-se para atravessar desertos de ferro, explorar canyons mais profundos que o Grand Canyon e andar pelas margens secas de rios que fluíram bilhões de anos atrás. Vamos falar de descobertas confirmadas, mas também muitos mistérios ainda não explicados pela ciência, estruturas estranhas captadas por câmeras no espaço. Porque Marte não é apenas um planeta. Ele é uma história que estamos apenas no começo de entender. Então já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Já ativa o sininho de notificações para não perder os próximos capítulos do Planeta Vermelho. Porque é bem provável que você queira ver os próximos. Marte, em busca de vida. Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu e começou a identificar padrões entre as estrelas, Marte sempre esteve lá, brilhando com seu tom avermelhado, destacando-se das outras luzes. Nas antigas civilizações, essa cor vibrante não passava despercebida. Para os romanos era o planeta da guerra, associado ao deus Marte, símbolo de força, conflito e conquista. Para os babilônios era Nergal, senhor da peste e da destruição. Já para os chineses representava fogo e má sorte. Cada cultura, à sua maneira, vestiu Marte de significados profundos, quase sempre ligados a poder, transformação e mistério. No século XVII, quando telescópios começaram a revelar mais detalhes do planeta, a imaginação humana ganhou combustível novo. Giovanni Cassini e Christian Huygens registraram as primeiras observações sistemáticas, esboçando mapas e percebendo manchas e regiões mais claras. E foi aí que surgiu a grande questão. Seriam essas marcas o sinal de oceanos, continentes, ou algo ainda mais incrível? Mas foi no final do século XIX que o imaginário coletivo explodiu. O astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli, ao mapear Marte, descreveu linhas que chamou de canali. A palavra em italiano significava canais, no sentido natural, mas quando chegou ao inglês, foi traduzida como canals, implicando construções artificiais. O público e muitos cientistas da época enlouqueceram com a ideia. Canais feitos por uma civilização avançada para transportar água num planeta em processo de desertificação. Essa hipótese ganhou força com Percival Lowell, que passou anos desenhando mapas detalhados desses supostos canais e imaginando uma sociedade marciana engenhosa, lutando contra uma inevitável extinção. Não demorou para escritores transformarem essas ideias em histórias que marcaram a cultura para sempre. H.G. Wells publicou A Guerra dos Mundos em 1898, criando a imagem do marciano invasor, que atravessaria décadas no cinema e na TV. Era como se Marte fosse o espelho onde projetávamos nossos próprios medos e esperanças. Um lugar distante o suficiente para ser misterioso, mas próximo o bastante para parecer alcançável. E talvez
esse seja o maior poder de Marte no imaginário humano. Ele nos desafia a olhar para fora e, ao mesmo tempo, para dentro de nós mesmos. No início, Marte era apenas um ponto de luz no céu. Mas com o avanço dos telescópios, ele começou a ganhar contornos, cores e texturas. No século XVII, Christian Huygens fez um dos primeiros registros significativos, uma grande mancha escura que mais tarde seria identificada como Syrtis Major, uma vasta região vulcânica. Huygens também notou que essas manchas mudavam de posição com o tempo, revelando pela primeira vez que Marte tinha um dia quase igual ao da Terra, com cerca de 24 horas e 37 minutos. Essa simples observação aproximou de forma simbólica os dois mundos. Em 1672, Giovanni Cassini refinou essas medições e calculou a rotação de Marte com impressionante precisão para a época. Ele também percebeu que o planeta passava por mudanças sazonais, possivelmente ligadas à presença de gelo nos polos, que apareciam e desapareciam ao longo do ano marciano. Essas pistas foram acendendo uma chama de curiosidade. Se havia estações, gelo e um dia parecido com o da Terra, seria possível que Marte tivesse condições para a vida? Percival Lowell, astrônomo americano e entusiasta da vida marciana, abraçou a ideia com fervor. Ele construiu um observatório dedicado a Marte e passou anos mapeando minuciosamente os canais de Marte. Na sua visão, os marcianos estariam construindo canais para transportar água das regiões polares até áreas áridas, numa tentativa desesperada de salvar seu planeta. Lowell não apenas popularizou essa hipótese, mas também ajudou a fixar a imagem de Marte como um mundo habitado e tecnologicamente avançado, uma imagem que ecoaria por décadas na cultura popular. Essas observações iniciais abriram caminho para um século de fascínio, mistério e, claro, polêmica. E embora hoje saibamos que esses canais eram ilusões de ótica, o impacto que tiveram na ciência e na ficção foi gigantesco, transformando Marte de um ponto de luz em um planeta vivo na imaginação humana. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, e apesar de ser nosso vizinho imediato, ainda está longe o suficiente para exigir viagens interplanetárias desafiadoras. Em média, ele fica a 225 milhões de quilômetros da Terra, mas essa distância varia muito por conta das órbitas elípticas. No ponto mais próximo, chamado de oposição, Marte pode estar a apenas 54,6 milhões de quilômetros, uma distância que na escala cósmica é quase logo ali. No ponto mais distante, pode chegar a mais de 400 milhões de quilômetros, o que o torna quase 4 vezes mais afastado. Com um diâmetro de 6.779 quilômetros, Marte é pouco mais da metade do tamanho da Terra. Sua gravidade é de cerca de 38% da nossa, o que significa que, se você pesa 70 quilos aqui, lá você pesaria em torno de 26 quilos. Um jeito rápido de perder peso. Essa gravidade reduzida influencia diretamente como líquidos, poeira e até a própria saúde humana se comportariam no planeta. A atmosfera marciana é extremamente fina, cerca de 100 vezes menos densa que a da Terra, e composta em sua maioria por dióxido de carbono, 95%, com pequenas quantidades de nitrogênio e argônio. Essa fragilidade atmosférica é um dos principais motivos para as temperaturas extremas. A média é de menos 63 graus, mas em regiões equatoriais, ao meio-dia, pode chegar a pouco acima de zero. Nas noites polares, contudo, a temperatura despenca para perto de menos 140 graus. A paisagem é dominada por tons de vermelho alaranjado, resultado da abundância de óxido de ferro, a famosa ferrugem no solo e nas rochas. É um terreno de contrastes impressionantes. O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, ergue-se a quase 22 quilômetros de altura, enquanto o Vale Marineris, um cânion colossal, se estende por mais de 4.000 quilômetros, o equivalente à distância entre Lisboa e Moscou. Marte abriga as maiores tempestades de poeira conhecidas, que podem durar meses e envolver o planeta inteiro, obscurecendo sua superfície por semanas. Esses eventos não apenas moldam o clima local, mas também afetam diretamente as missões robóticas e, futuramente,
poderão impactar qualquer tentativa de presença humana. Conhecer esse panorama físico é o primeiro passo para compreender Marte além do mito. Mas como veremos no próximo bloco, as comparações com a Terra guardam pistas intrigantes sobre um passado que pode ter sido muito mais familiar do que imaginamos. À primeira vista, Marte parece um mundo completamente alienígena, frio, seco, com uma atmosfera rarefeita e um céu tingido de poeira avermelhada. Mas, quando olhamos mais de perto, as semelhanças com a Terra começam a emergir. E é justamente isso que torna o planeta vermelho tão intrigante. O dia marciano, chamado de Sol, tem 24 horas e 37 minutos, quase idêntico ao nosso. Essa coincidência significa que ciclos de luz e escuridão, tão importantes para a vida como conhecemos, funcionariam de forma muito semelhante lá. Além disso, Marte possui estações do ano graças à inclinação de seu eixo em relação ao plano orbital, 25,19 graus, muito próximo dos 23,5 da Terra. Isso cria padrões sazonais de temperatura e iluminação, com verões e invernos, ainda que mais extremos devido à atmosfera fina. Sua geografia também revela ecos familiares. Planícies extensas, cadeias de montanhas, cânions imensos e calotas polares formadas por gelo de água e gelo de dióxido de carbono. As calotas se expandem e retraem conforme as estações mudam, um fenômeno que lembra o comportamento do gelo na Antártida ou no Ártico terrestre. Outra situação curiosa está na duração do ano. Um ano marciano tem 687 dias terrestres, quase o dobro do nosso. Isso significa que cada estação dura aproximadamente 6 meses, oferecendo longos períodos de frio ou calor relativos, o que no passado poderia ter influenciado ecossistemas, se eles existiram. Mas as diferenças são tão marcantes quanto as semelhanças. A pressão atmosférica em Marte é equivalente a estar a 30 quilômetros de altitude na Terra, muito além de onde aviões comerciais voam. Isso impossibilita a existência de água líquida estável na superfície hoje. Já a gravidade mais baixa afetaria desde a forma como rios fluem até o crescimento de plantas e ossos humanos. Essas comparações criam um paradoxo fascinante. Marte é parecido o suficiente para ser estudado com base na nossa experiência terrestre, mas diferente o bastante para desafiar todas as nossas certezas. E quando juntamos esse quadro às evidências de que já houve água em abundância por lá, começamos a vislumbrar um passado que pode ter sido muito mais azul do que vermelho. Se hoje Marte parece um deserto congelado, no passado ele pode ter sido um mundo azul. As provas disso vêm sendo reunidas ao longo de décadas, a partir de observações orbitais, imagens de sondas e análises de amostras indiretas. O retrato que emerge é o de um planeta que há bilhões de anos tinha rios correndo, lagos tranquilos e talvez até oceanos cobrindo grandes áreas de sua superfície. As primeiras pistas vieram das próprias imagens captadas por sondas como as Mariner, nos anos 70. Elas mostraram vales sinuosos, leitos secos e deltas fossilizados, formas que na Terra só conhecemos por ação da água corrente. Mais tarde, missões como a Mars Global Surveyor e a Mars Reconnaissance Orbiter revelaram com câmeras de altíssima resolução canais complexos, depósitos sedimentares e minerais como a hematita e a jarosita, que só se formam em ambientes aquosos. Os rovers que pousaram no planeta reforçaram essa narrativa. O Opportunity encontrou esferas minúsculas de hematita, apelidadas de mirtilos, blueberries, que indicam ação prolongada da água. O Curiosity, ao explorar a cratera Gale, detectou camadas de rocha sedimentar e minerais de argila, sugerindo que há mais de 3 bilhões de anos, aquela região foi o leito de um lago de longa duração. Mais recentemente, dados de radar penetrante apontaram para a possível existência de água líquida salgada sob a calota polar sul. Embora essa descoberta ainda gere debates, ela mantém viva a possibilidade de reservatórios subterrâneos, algo crucial, porque a água líquida é o ingrediente essencial para a vida como conhecemos. Mas a questão mais intrigante não é apenas saber que Marte já teve água, é entender por quanto tempo essa água permaneceu na superfície.
Foi o suficiente para permitir o surgimento de formas de vida simples? Ou talvez até ecossistemas mais complexos? O que sabemos com certeza é que a história da água em Marte é também a história de sua transformação. E é justamente essa mudança radical que será o foco agora. Como um planeta que pode ter sido habitável, se tornou o deserto gelado que conhecemos hoje. Se Marte já teve rios, lagos e possivelmente oceanos, a pergunta inevitável é: o que aconteceu com eles? A chave para entender essa transformação está na atmosfera, ou melhor, no que restou dela. Hoje a atmosfera marciana é tão fina que mal consegue segurar calor. O planeta perde calor para o espaço com extrema rapidez, e a pressão na superfície é tão baixa que a água líquida evapora ou congela quase instantaneamente. Mas nem sempre foi assim. Evidências geológicas e isotópicas sugerem que, bilhões de anos atrás, Marte tinha uma atmosfera muito mais densa, capaz de sustentar um efeito estufa moderado e manter temperaturas que permitiam água estável na superfície. O grande vilão dessa perda foi a ausência de um campo magnético global. Na Terra, nosso campo magnético nos protege do vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas vindas do Sol, que sem essa proteção pode literalmente arrancar moléculas da atmosfera. Marte perdeu seu campo magnético global há cerca de 4 bilhões de anos, provavelmente devido ao resfriamento de seu núcleo e à interrupção do dínamo interno que o gerava. Sem proteção, o vento solar começou a desgastar a atmosfera marciana ao longo de centenas de milhões de anos. Esse processo foi confirmado por dados da sonda MAVEN, da NASA, que registrou partículas escapando para o espaço até hoje. Com o tempo, a pressão atmosférica caiu a níveis críticos, as temperaturas despencaram e a água líquida desapareceu da superfície, restando apenas gelo e, talvez, reservatórios subterrâneos salinos. Além disso, a perda de atmosfera mudou radicalmente o clima. A ausência de um efeito estufa robusto transformou Marte num deserto congelado. Tempestades de poeira gigantescas ainda ocorrem, mas não têm a força de sistemas atmosféricos terrestres. São o último eco de uma atmosfera que um dia foi viva e dinâmica. Essa transição de planeta potencialmente habitável para mundo árido e inóspito não apenas moldou a paisagem marciana, mas também influencia diretamente nossa busca por sinais de vida passada ou presente. E é justamente essa busca que vai fechar este primeiro capítulo, com uma pergunta que ecoa pelo espaço. Marte já teve vida? Durante décadas, essa foi uma questão que os cientistas só podiam responder com suposições. Mas conforme novas missões chegaram ao planeta, as pistas começaram a se acumular. As Viking, nos anos 1970, foram as primeiras a realizar experimentos diretamente na superfície para tentar detectar processos biológicos. Embora os resultados tenham sido inconclusos e até hoje gerem debates, eles abriram um precedente. Não estávamos mais apenas olhando para Marte, estávamos procurando vida nele. E a busca não parou. O meteorito LH84001, encontrado na Antártida, causou furor nos anos 1990, quando cientistas anunciaram que, em seu interior, havia estruturas microscópicas que poderiam ser fósseis de bactérias marcianas. A interpretação foi contestada, mas a possibilidade nunca deixou de intrigar. Mais recentemente, rovers como o Curiosity e o Perseverance encontraram moléculas orgânicas complexas em rochas antigas, além de variações sazonais nos níveis de metano na atmosfera, um gás que na Terra é frequentemente associado à atividade biológica. É claro que existem explicações não biológicas para todos esses achados, mas o conjunto de evidências mantém viva a hipótese de que Marte, em algum momento de sua história, foi um mundo vivo. Talvez com formas simples, como micro-organismos, ou talvez com ecossistemas mais ricos, hoje completamente desaparecidos. E há ainda outra possibilidade, talvez mais fascinante, a de que a vida não desapareceu totalmente, que ela tenha recuado para abrigos subterrâneos, protegida da radiação e do frio, sobrevivendo em bolsões de água salgada. Missões futuras, equipadas para perfurar mais fundo e analisar amostras com maior precisão,
podem finalmente responder a essa questão. Este foi apenas o primeiro passo da nossa saga de Marte. Exploramos o planeta real por trás do mito, seu passado potencialmente azul e as transformações que o tornaram o mundo árido que conhecemos. Mas no próximo capítulo, vamos atravessar a fronteira entre ciência e mistério, investigando a fundo todas as pistas, mistérios e controvérsias sobre vida em Marte. Prepare-se. O melhor ainda está por vir. Já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo capítulo de Marte em Busca da Vida.